João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então aqui Jesus, ele está falando que quem ouve a palavra que é transmitida por ele, e ao mesmo tempo que ouve a palavra, esse também precisa crer que Jesus foi enviado por Deus para justamente nos trazer a salvação e ao mesmo tempo nos mostrar que nós precisamos aqui conhecer e ao mesmo tempo saber que Jesus é o caminho que nos leva à salvação eterna. Então Jesus, ele pregava a palavra. Ao mesmo tempo, essas pessoas precisavam crer nas palavras que Jesus pregava. Por isso que essas palavras que Jesus pregava vinha de Deus, porque Jesus, ele levava essas pessoas, na verdade, para o caminho que também é nos levado também até o Pai. Ele nos leva ao conhecimento do Pai. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade. Não basta só ouvir a palavra. Tem que crer que por trás dela tem alguém. Então Jesus nos mostra o caminho da salvação eterna. Só que a gente precisa crer e ouvir a palavra. Porque Jesus, ele está nos mostrando que palavra, quando nós ouvimos, é a palavra que faz com que nós, através dela, tenha conhecimento, tenha colocado nela que é a nossa fé, nossa crença. Ao mesmo tempo, depositamos nela, crendo que ela que nos leva até alguém que é Jesus, que abre o caminho que nos leva até o Pai, que é Deus, que faz com que nós sejamos levados até a salvação eterna. Por isso que quem não crê na palavra e não crê que o Filho Jesus é Filho de Deus, não entrega a sua vida a Jesus, esse está perdido. Esse já está condenado. Então aqui dá para nós dois requisitos importantes, que é conhecer realmente o que nós precisamos. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós vamos mudar muita coisa em nossa vida.
Porque quando nós ouvimos, nós vamos começar a viver a verdade dentro de nós. A palavra que vai transformar. A palavra que vai mudar. A palavra que nos leva a uma fé verdadeira. Nos leva até alguém. Por trás de toda palavra que é nos trazida, tem um autor, tem um responsável. Por isso que nada vem em vão. Aqui tem um autor. Tem alguém que está transmitindo, está nos mostrando o que precisa e o que é necessário. Por isso que Jesus é o único que faz com que nós saiba que Ele é o que nos dá a certeza que Ele é o único que traz a salvação. Por isso que nossas vidas têm que ser entregues. Ao mesmo tempo, é Ele que nos dá o caminho, nos ensina que a palavra vai nos mostrar o conhecimento da verdade. Por isso que quem vive sem Jesus está perdido. Por isso que Jesus está mostrando a palavra. Ele pregava a palavra, mas não falava dele. Ele falava de alguém. Porque a palavra era aqui do alto. Então Jesus me ensinava que tudo que ele transmitia vinha do alto. Então, se nós queremos aqui ter a salvação eterna, não só ouvir a palavra, mas crer que Jesus foi enviado para nos salvar. Saiba que muitas pessoas não creem, não acreditam na palavra. Esse aqui está perdido. Por isso que, para entrar na salvação eterna, nós temos que ouvir a palavra, crer que Jesus foi enviado para nos mostrar o caminho. Então a palavra não é só ouvir por ouvir, tem que obedecer ela. Então a obediência vai nos levar a mudar nossos comportamentos. Por isso que nós precisamos falar da salvação e do arrependimento, que é mudança de vida. Então não é viver de qualquer jeito. Então Jesus está mostrando que não é só ouvir a palavra, tem que mudar. A palavra tem que mudar você. A palavra tem que mudar seus comportamentos. É onde que nós nascemos de novo, quando nós resolvemos ouvir a palavra e aceitar dessa palavra mudança. Por isso que essa mudança cada um tem que fazer em si próprio. É a palavra que muda. Por isso que a palavra nos ensina a viver a obediência. Então Jesus
nos ensina como é que nós devemos se comportar. Por isso que nós temos que saber que Jesus, ele nos ensina o caminho da salvação eterna. E esse é o caminho. Por isso que Jesus está ensinando o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Então, toda palavra que é transmitida, que é pregada, é justamente para mostrar que dentro dela está mostrando a salvação. Está mostrando para que nós creia nela. E Jesus aqui está nos mostrando que Ele, que foi enviado para justamente que nós possa, através dele, aceitar essas palavras e crer que Jesus, Ele aqui nos mostra o caminho da salvação. Por isso que todos os dias nós precisamos se santificar, aceitar essas palavras e viver a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então Jesus, ele está nos mostrando que nós precisamos ouvir a palavra, crer que Jesus aqui, que foi enviado por Deus, por isso que através dele nós aqui temos o conhecimento da verdade, onde que nos ensina o caminho da salvação eterna. Amém?